Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa terceira aula, dessa vez com os assuntos que marcaram o ano de 2020 e 2021, só que especificamente sobre mundo, combinado? Então, nós teremos duas aulas, então nessa primeira sequência, aproximadamente aí 17, 18 notícias, e no segundo vídeo, uma outra quantidade aí significativa também de informações. Então vamos começar, né? Espero que vocês tenham gostado ali da primeira aula, que tenha contribuído para a gente rever o que foi notícia aqui no nosso país. E agora a gente começa com aquela sequência, né? A partir do mês de janeiro, e a gente precisa retomar algumas informações, entre elas ligadas à própria pandemia. E aqui não vai ser diferente, né? Então, nós temos a primeira notícia, onde nós temos a metrópole de Wuhan, que é uma cidade de 11 milhões de habitantes, que acabou se tornando aí o epicentro, né, do Covid-19. Vale a pena a gente ressaltar que essas informações ligadas ao coronavírus, elas começam a ganhar mais força, mais energia na mídia a partir do mês de janeiro. Entretanto, olha que curioso, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas a primeira vez que a China ela acaba informando sobre uma pneumonia e uma variante totalmente diferente foi no dia 3/12/2019. Mas aí a primeira vez que de fato ela consegue fazer o mapeamento genético, identificar a Covid-19, foi apenas no dia 7/1 do ano de 2020. Né? Essa notícia em especial, ela foi publicada no dia 23/1, trazendo algumas informações que já eram assustadoras, né? Entre elas, a questão de 26 pessoas já tinham sido fatalizadas, né, pela ação do vírus, e naquela semana eles já tinham diagnosticado 890 casos de Covid-19. Na mesma semana, outros países já começaram, inclusive, a detectar a circulação da Covid em seu território. Entre essas nações, a gente acaba destacando ali a Coreia do Sul, Tailândia, Japão, Taiwan e também os Estados Unidos. Né? Então, já no mês de janeiro, nós já tínhamos a circulação desse vírus em diferentes países. Outra coisa ainda sobre essa notícia é que a OMS ela não tinha, naquela ocasião, entendido que isso poderia ser um alerta mundial, né? Se tornar basicamente uma pandemia. Ainda era considerado um surto, mas de forma até errônea, né? Hoje sabemos disso, olhando aí para trás, sabemos que a OMS ela acabou trazendo essas discussões, acabou antecipando, e talvez isso tenha até contribuído para o efeito, né, pandêmico que nós acabamos aí registrando. Então, naquela ocasião, já começa também a trazer as ideias, né, supostamente, onde que nasceu esse vírus, e as primeiras notícias acabam circulando, falando de que talvez esse vírus teria surgido naquele mercado, né, de animais vivos, entre eles animais silvestres ali da região da China, da Ásia, que lamentavelmente sabemos que por conta desta questão cultural, muitos chineses acabam comercializando tipos de animais que não são frequentes em outros países mais desenvolvidos, né? Mas que infelizmente ainda acabou ocorrendo e coloca aí em xeque essa questão da possibilidade de nós, seres humanos, entrar em contato com novas variantes, entre elas dos vírus da família do coronavírus. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira notícia. A segunda, ainda sobre a questão da pandemia, nós precisamos lembrar que a Itália ela acaba se tornando o epicentro logo após a China. É curioso entender que os chineses, de maneira geral os asiáticos, eles têm uma habilidade para poder entender exatamente as melhores estruturas de controle do avanço de epidemias. Né? Então, nós vamos perceber, por exemplo, que os chineses, num tempo hábil, um prazo ali muito curto, eles conseguiram construir um novo hospital para poder fazer esses atendimentos, né? Conseguiram ali criar estruturas de quarentena e também lockdown,
o que, por exemplo, países, como o caso a Itália, acabou não respeitando, não fazendo. Então, entre as notícias, e aí eu trago essa do dia 27 de 2 de 2020, onde os primeiros casos acabam surgindo numa região da Itália chamada de Lombardia. Inclusive, foi a primeira a partir para o processo de quarentena. Nessa semana, aí, do dia 27 do 2, mais de 400 casos e 12 mortes já haviam sido registradas. E o detalhe, né? A maior parte desses mortos eram idosos. E aí a gente vai lembrar daquela situação extremamente delicada, caótica que os italianos passaram, em especial aquelas cenas, né, de caminhões do exército carregando ali as vítimas para os crematórios, os cemitérios ali da Itália, né? Então, a dificuldade que os italianos tiveram, inclusive, para poder identificar o paciente zero, acabou atrapalhando ainda mais, né, o controle no caso do surto dentro da Itália e, obviamente, para os países vizinhos ali da União Europeia, né? Em especial os países da União Europeia, porque é onde nós temos um fluxo maior de italianos, né? Em função do próprio bloco europeu. Entretanto, né, a gente precisa perceber que eles, num prazo de 3 a 4 meses, conseguiram controlar ali, em partes, entre aspas, né, a pandemia, diminuindo aquela velocidade do número de casos. Me lembro, por exemplo, que em algumas semanas, em um dia, você tinha mais de 800 mortos, mas já por mês ali de maio, aproximadamente, esses números já tinham caído de forma considerável, mostrando, né, as habilidades ali, as decisões que os italianos tiveram de forma mais pontual a fim de criar, então, medidas mais extraordinárias, né? Entre elas, vamos lembrar que aí começa, né, para o campo do lado aqui ocidental, essas medidas como fechamento de escolas, fechamento de eventos públicos, de cinema, aí os problemas relacionados a essa baixa circulação, ou até mesmo a quarentena, que foi o desabastecimento parcial, inclusive, de supermercados. Também cidades, né, no entorno da Lombardia foram afetadas, e aí as atividades econômicas começam a entrar cada vez mais nas pautas de discussão em relação à pandemia. Muito bem, né? Então, a próxima notícia, ainda sobre a pandemia, nós precisamos destacar que Nova York também, né, se tornou aí o epicentro, no caso aqui da América, antes mesmo do Brasil. Tá? Quando a gente fala de Nova York, a gente está falando de duas situações, o estado de Nova York e a cidade de Nova York. Por coincidência ou não, foram, né, as duas regiões, o próprio estado e a cidade, onde acabaram registrando aí o maior número de casos, né? Agora é fácil explicar isso, lembrando que a cidade de Nova York é uma cidade totalmente cosmopolita, quantidade ali de imigrantes, né, de turistas que chegam até a região assim, extraordinária, a movimentação local, e por conta disso não seria diferente a chegada desse vírus e a circulação por a cidade, né, ou pela cidade. Na notícia do dia 26 do 3, nós vamos lembrar que nós tínhamos já, olha só que interessante, o relato, né, de 385 vítimas, 385 vítimas no dia 26 do 3. E no mesmo dia já havia sido registrado 37.258 novos casos. Então vamos lembrar da explosão de casos de Covid-19 circulando nos Estados Unidos, em especial no estado de Nova York e na cidade de Nova York, principalmente, tá? O governador, que é o Andrew Cuomo, ele aumentou, né, a capacidade dos hospitais, mas ele mesmo vinha a público nas entrevistas pedir aí o socorro da ajuda federal, acabou até fazendo algumas críticas em relação ao apoio que foi destinado ao estado de Nova York, mesmo porque naquela ocasião o governo federal, e no caso o Donald Trump, tinha essa relação ainda um pouco negacionista, então o atraso para que essas medidas tivessem, né, um efeito mais pontual, tiveram ali o prejuízo de ceifar vidas, né? Então, a demora
acabou culminando em maiores números de transmissões, aumento do número de casos e também de vítimas fatais. Os Estados Unidos, ele conseguiu, de certa maneira, uma velocidade até maior, né, de contato com esses ventiladores, respiradores, mas mesmo assim vamos lembrar que os Estados Unidos se tornou o epicentro no continente americano, em destaque a questão do negacionismo norte-americano, tá? Principalmente do estadunidense aí em destaque. Bom, a próxima notícia, falando sobre a questão ainda da pandemia, mas agora com destaque para a Organização Mundial da Saúde, que consegue apenas fazer a declaração de que nós não estávamos mais vivendo um surto, e sim uma pandemia, apenas no dia 11/3. Então, aquilo que eu tinha falado, né, recentemente, essa demora desse cuidado da Organização Mundial da Saúde em declarar trouxe prejuízos significativos para todo o globo. E aí, né, a recomendação, a partir da declaração da pandemia, muda. Uma situação mais enérgica, né, medidas e protocolos que fossem mais bem elaborados, mais bem aplicados, a fiscalização também dessas fronteiras deveria, né, através das recomendações da OMS, ter alguns cumprimentos mais severos, e que, de alguma maneira, isso acabou contribuindo para algumas nações a realizar um controle mais efetivo. Aqui, especificamente no Brasil, no dia 11/3, nós já tínhamos ali o caso, né, do primeiro homem ser infectado já no mês de fevereiro. Depois nós tivemos outros casos que foram, na medida exponencial, tomando aí espaço no território brasileiro, mas na ocasião, no mês 3 de 2020, então o atual ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, disse que aqui no Brasil nada mudaria, né, que os protocolos que estavam em vigor na ocasião continuariam, e por conta disso, né, alguns especialistas até acabam discutindo se nós aqui no Brasil realmente conseguimos deter o avanço da pandemia por esse controle, principalmente dos imigrantes que chegavam através dos nossos aeroportos e portos, né? E também das fronteiras secas. Ainda fica essa dúvida, né, se realmente as medidas foram efetivas. Muito bem. A próxima notícia, nós estamos aqui, então, falando sobre as Nações Unidas, um assunto agora um pouquinho diferente dessas afirmações anteriores, né, dessas últimas notícias. E aí nós temos aqui, né, a celebração dos 75 anos das Nações Unidas. Vamos lembrar que essa organização é extremamente importante para nós no planeta Terra, ela acaba nascendo num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, então ela nasce na cidade de São Francisco, numa conferência do dia 24 de outubro, de 1945. Né? Só que a sede da ONU não fica em São Francisco, ela fica em Nova York, desde 1952. E aí o que a gente destaca, né, que de repente pode aparecer aí na tua prova? A ONU, ela acaba, nessa comemoração dos 75 anos, lançando, abre aspas, tá? O futuro que queremos, né, e as Nações Unidas que precisamos. Então, é um momento onde a própria instituição olha para si, enxerga exatamente qual que é o seu papel no planeta Terra, o seu papel nas lideranças mundiais e também nas articulações dessas relações internacionais que nós temos, e no combate, né, dessas questões ligadas ao próprio negacionismo. E aí ela entende que ela precisa rever, obviamente, algumas propostas, algumas estruturas, principalmente no âmbito burocrático. E aí ela abre para as discussões e chama, inclusive, os jovens do planeta Terra para poder discutir, né, com essas lideranças mais jovens, exatamente quais seriam as novas propostas. E entre as palavras-chave que aparecem ali, uma delas tem mais frequência, né, a questão do multilateralismo, ou seja, a ideia de cooperação. Talvez algumas nações sejam
mais próximas da ONU e, por conta disso, elas conseguem, entre aspas, né, obter mais recursos, mais benefícios. Então, a ideia que esses jovens trouxeram nesse contexto do ano de 2020 é que a ONU, conseguisse olhar de forma mais precisa para a cooperação e a ampliação desse multilateralismo, tá bom? Outra coisa ainda sobre essa notícia, que 87% dos entrevistados de uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, né, e outros diferentes países, perguntando, né, como que vocês enxergam a ONU, se vocês confiam na ONU. Então, 87% dos entrevistados percebe que a ONU tem um papel significativo no planeta Terra e que não pode desaparecer, né, que ninguém abre mão dessa instituição. Além disso, a mesma pesquisa ela acaba trazendo, inclusive, algumas ideias, alguns exemplos das conquistas que a ONU vem desenvolvendo nessas últimas décadas. E aí eu vou ler aqui algumas para vocês, e aí vocês pensam, lembram junto comigo aqui, quantos tratados de paz, né? Quantas guerras foram evitadas em função dessas relações, dessa diplomacia que os membros da ONU conseguiram aplicar, né? Outra coisa super interessante é a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a nossa carta mestre, que inclusive ela ajuda a pautar, inclusive outras constituições, em especial a do Brasil. Ela foi lançada em 1949 e até hoje ela ajuda a gente a cuidar dessas questões, né? Fim do apartheid também é um exemplo que foi colocado aí por essas pesquisas, né? Ajudas humanitárias, né? Pactos ambientais, são os principais assuntos e os pontos positivos. Entre os desafios, eles acabam destacando ainda no cenário de 2021, mas pensando no século 21, as mudanças climáticas, o aumento, né, da questão da pobreza e da fome no planeta Terra, principalmente por conta da pandemia, as tensões políticas que começaram a aparecer aí nas pautas de discussão novamente de diferentes continentes, as ameaças tecnológicas, principalmente, né, por essa questão dos fluxos de dados que a gente consegue perceber que está circulando de uma maneira cada vez mais solta, né, pelas redes sociais, e as próximas pandemias. Então, este aí é o principal desafio, ou são os principais desafios que a ONU terá daqui para frente. Tudo bem? Vamos lá. Próxima notícia sobre o Brexit, né? O final aí feliz para o Reino Unido, mas ainda nós não temos muitas informações de se realmente esse tratado foi algo bem sucedido para ambos os lados, né? E quando eu falo ambos os lados, tanto para o Reino Unido, tanto para a União Europeia. Então, o que a gente sabe, né? Então, no dia 25 de 12 de 2020, saiu aí, então, a carta de resolução desse acordo entre as duas partes, né? Então, o Reino Unido representado pela Inglaterra, pela Escócia, Irlanda do Norte e também País de Gales. Vocês vão lembrar que houve, né, um plebiscito para verificar se realmente a população apoiaria ou não a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia, né, e acabou ganhando por 52%, né, dos votos. E de lá para cá, de 2015 para frente, esse acordo vem sendo discutido, vem sendo finalizado, mesmo porque esses contratos bilaterais eles são extremamente delicados e existem muitas questões em jogo. Não é só a questão de mercado, né, mas principalmente a relação entre a circulação dessas pessoas. Lembrando que o Reino Unido ele tinha, né, um protocolo um pouco diferente para a circulação de imigrantes já quando ele estava dentro do bloco da União Europeia, né? Mas mesmo assim, com a saída do Reino Unido do bloco, é necessário olhar exatamente para essas questões, mesmo porque ainda nós estamos enfrentando algo relacionado aos fluxos migratórios internacionais e, como sabemos, a Inglaterra é um dos países mais desejados, né? Então, entre as questões econômicas, questões de migração, questões políticas, ambientais, sociais e outros acordos de segurança também estavam envolvidos nessa saída do Reino Unido.
Aí na notícia, quando vocês forem fazer a leitura, vocês vão perceber, inclusive está aí na própria chamadinha, que as empresas britânicas estão respirando aliviadas por manterem o comércio livre de tarifas, né? Muitas tarifas existiam para o Reino Unido a partir do momento que eles faziam parte do bloco, né? Então, essas tarifas eram comuns entre todos os 28 países que participavam da União Europeia, agora com a saída do Reino Unido cai para 27, mas eles entendem, né, esses empresários, que de alguma maneira esses novos acordos diminuem, então, parte dessas tarifas, tá? Mas mesmo assim permite que eles negociem com o bloco. Então, eles ficam mais tranquilos, mesmo porque isso, de alguma maneira, traz um pouco mais de alívio. Mas não se engane, tá? Porque quando a gente lê a notícia por inteiro, a gente percebe que, por mais que essas questões burocráticas foram, de certa maneira, flexibilizadas, nós sabemos que muitos acordos e muitas empresas que estavam no Reino Unido, com a saída dele da União Europeia, deixaram o país. Entre essas empresas, empresas australianas, empresas chinesas, empresas japonesas, empresas americanas, que entenderam que essa retirada não seria mais atrativa para o desenvolvimento econômico. E aí vem a pandemia, e a pandemia acaba reforçando ainda mais essa questão, né? Mesmo porque a cidade de Londres é a cidade que concentra o maior número de imigrantes, é a cidade mais rica ali da região, e durante a pandemia, pelo efeito de lockdown, muitos estrangeiros, imigrantes, principalmente aqueles que estavam em situação de ilegalidade, acabam voltando para os seus países, e hoje a gente percebe que a quantidade total de pessoas que moram em Londres diminuiu em aproximadamente 1 milhão de habitantes. Você imagina uma cidade como Londres diminuir 1 milhão de habitantes? É muito, né? Então, por conta disso, a circulação financeira, econômica, se torna totalmente prejudicada. E aí vamos entender, né? Daqui para frente, a gente vai começar a acompanhar, ver se realmente foi um bom negócio para os ingleses, em especial, mas, né, isso pode trazer, inclusive, outros problemas, como mostrar para outras nações que existe sim a possibilidade de deixar o bloco, né? Vamos ver como é que fica aí. Próxima notícia, nós temos aqui a crise em Hong Kong. Não é uma crise que começou em 2020, é uma crise que vem se estendendo em 2018, 2019, mas que ganhou força aí nesses últimos meses, tá? Vamos entender o que é essa crise. Primeiro, vamos lembrar que Hong Kong, ele é um território autônomo que fica dentro da China, tá? É uma região insular, são ilhas ali na região, né, litorâneas. Então, nós entendemos, por exemplo, que Hong Kong esteve sob domínio britânico até 1997, quando então essa região foi devolvida, entre aspas, para o governo chinês. Só que tem um detalhe, né? Como você tinha uma certa autonomia, é uma cidade extremamente importante no quesito econômico, no quesito tecnológico, no quesito financeiro. É uma cidade, por exemplo, ou melhor dizendo, é uma região que recebe muitos estrangeiros, né? Que você tem um fluxo diferente ali, cultural do que o resto da China. Houve um acordo com o governo chinês de que essa região autônoma só fosse realmente incorporada em 2047. Né? Então, seriam 50 anos de adaptação, e em 2047 essa região voltaria, então, para a liderança suprema do governo chinês. Só que, atualmente, o governo de Xi Jinping ele tem uma relação um pouco mais, vamos dizer assim, violenta, né? E menos diplomática com Hong Kong. Então, o governo de Hong Kong está sendo ameaçado de forma contínua pelo governo chinês para que ele consiga registrar ali os seus principais delatores, mesmo porque você tem um grupo muito grande de pessoas que não concordam, né, com essa devolutiva de Hong Kong para a China. Então, são pessoas que fazem propaganda contrária ao governo chinês, e isso para o governo comunista não tem discussão, não tem perdão. Então, o governo chinês ele quer
que Hong Kong acabe delatando, né, e extraditando essas pessoas para a China para que ele possa, assim, tomar providências. E além, é claro, né, vamos ser francos aqui, o principal interesse do governo chinês é se beneficiar em termos tecnológicos e também em termos econômicos de todas as riquezas que são promovidas dentro desse território autônomo, né? E por conta disso, os atritos ficam cada vez mais estreitos e mais violentos. Então, em 2019, nós tivemos grandes manifestações. Em 2020, por conta da pandemia, essas manifestações elas foram menos intensas, mas ainda está acontecendo. E o ultimato que o governo chinês, né, desfere, né, para Hong Kong, no sentido de que, muito que provavelmente, eles não vão esperar até 2047 para fazer essa incorporação novamente. Então, fique atento aí, é uma notícia que, sim, tem chance de aparecer na sua prova, mesmo porque ela é super atual e, ao mesmo tempo, preocupante, ok? Outra notícia ainda envolvendo China. Vamos lá, TikTok, né? Muito que provavelmente vocês aí conhecem bem esse aplicativo, né? Os jovens adoram o TikTok, caiu no gosto aí da maior parte das pessoas deste planeta Terra, e eu digo isso porque foi o aplicativo mais baixado no ano de 2019 e no ano de 2020 a nível planetário, tá? Chegou a ultrapassar, inclusive, o número de contas do TikTok, ultrapassou o número de contas do Facebook. Olha só que loucura, tá? E aí entra, naturalmente, algumas polêmicas, né? A primeira delas, por exemplo, você tem a questão de que a ByteDance, que é a dona desse aplicativo, é uma empresa chinesa. E aí, quando você tem uma empresa chinesa que consegue desenvolver um aplicativo que cai no gosto, principalmente de jovens americanos, europeus, brasileiros, indianos e, obviamente, chineses, você entende quais são os riscos que isso pode trazer para o principal movimento econômico que o planeta está registrando hoje? Se você olhar para trás, você vai perceber o que gerava dinheiro para os países no século XX eram os recursos naturais, depois os produtos manufaturados, né, algumas tecnologias, isso aí gerava muito dinheiro. Hoje, o ouro, tá, ou o petróleo do planeta Terra, não são mais os recursos naturais, e sim justamente os dados. Então, quando você tem um aplicativo que pode, de alguma maneira, e a gente sabe que todos os aplicativos eles conseguem colher informações sobre o próprio usuário, né, ou o comportamento desse usuário, essas informações, esses dados podem ser transformados em algoritmos que podem ser vendidos para outras empresas, tanto para o bem, tanto para o mal, inclusive para manipular eleições, como a gente bem sabe que foram as eleições manipuladas lá em 2015 para 2016 no governo americano, tá? E aqui no Brasil não foi muito diferente também, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, os Estados Unidos e a Índia, esses dois países, compraram uma briga no ano de 2020, alegando que era impossível confiar totalmente no aplicativo, porque a origem dele é chinesa, né? Então, se você tem um país que é comunista, é um país que, de fato, tem muitos problemas com relação ao cumprimento dos direitos civis, dos direitos humanos, será que realmente, né, esse aplicativo ele promete, né, como no contrato ele diz que não transfere dados, que ele não colhe dados? Será que dá para realmente confiar? E aí, o que aconteceu, né? Começa aí uma guerra ideológica, principalmente encabeçada pelo governo de Donald Trump no ano aí de 2020, tá? E aí essa disputa, né, acabou indo inclusive para os tribunais, onde o governo americano acabou relatando que esse TikTok só poderia ser comercializado ou baixado pelos celulares dos americanos a partir do momento que alguma empresa americana conseguisse ter a licença para comprar os direitos desse aplicativo. Aí, na ocasião, né, apareceram, inclusive,
algumas propostas entre os interessados. Apareceu Bill Gates, né, o dono da Microsoft, interessado para comprar, e também os proprietários do grupo Walmart se interessaram ali, mas até o fechamento aí dessa minha aula aqui, nas minhas verificações, isso não tinha ido para frente, tá? Não tinha dado muito certo e ninguém conseguiu bater o martelo. Mas o fato que, sim, essa ByteDance, ela está com complicações dentro dos Estados Unidos, por conta de toda essa história que eu mencionei aqui para vocês. O governo indiano, ele foi muito mais radical, inclusive, do que o governo americano. Então, ele baniu, além do TikTok, mais 20 aplicativos chineses, alegando, né, que ele não quer que os dados dos seus indianos caiam em mãos erradas. E, enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vai lembrar que houve até algumas falas por parte do governo federal, mas isso acabou desaparecendo ao longo aí, né, dos outros problemas, das outras notícias que nós tivemos no ano passado, mas é um aplicativo que vem crescendo e cresceu ainda mais agora durante aí a quarentena, a pandemia, etc. e tal. Então, fique aí ligado, de repente pode aparecer dentro do campo tecnológico, né, e também dessas relações entre diferentes países, como que as guerras, as disputas, elas não são mais por coisas materiais, e sim dentro do campo virtual, em especial pela relação dos dados, tá? Muito bem, então vamos aqui então para a nossa próxima notícia, ainda ligada à tecnologia, e agora nós estamos falando sobre essa batalha aí do 5G, que promete, né, essa tecnologia revolucionar tudo que nós conhecemos no mundo da internet. É uma internet ultra rápida, para que vocês tenham uma ideia, em termos comparativos, se você tem a rede 4G e você está baixando ali, de repente, um vídeo, tá? E demora 1 minuto para você fazer download completo, se você estiver usando a rede 5G, de 1 minuto, essa velocidade cai para 5 segundos, né? Um vídeo completo. Então, é algo surpreendente, que vai abrir novas tecnologias, né? Novas possibilidades de uso para a internet. Então, aí você para pensar, se isso é uma tecnologia que vai mudar o mundo, quantos negócios surgirão a partir do 5G? Inúmeras possibilidades, né? Como eu disse agora, na última notícia, se os dados é o novo ouro do século XXI, se eu tenho uma rede 5G, será que isso contribui de alguma maneira para que eu possa colher, distribuir, né, essas novas informações dos meus usuários? Será que eu consigo colher mais dados e aí eu usar para o bem ou para o mal, de acordo com os meus interesses? Então, entenda que o 5G, nada mais, nada menos, é a tecnologia que possibilitará que essa circulação de informações, dados e serviços ocorram de uma maneira mais expressiva. Agora, além dessa questão, você tem o fato de que isso custa dinheiro. Essa tecnologia 4G, ela tem que ser substituída. Então, todos os equipamentos, as redes, os sistemas de transmissão, né, que essas torres que a gente vê aqui, por exemplo, na cidade de Bauru, elas deverão passar aí por um upgrade, né? Elas vão ter que ser totalmente remodeladas e redimensionadas para suportar essa nova tecnologia, que não é barata, custa muito dinheiro. Então, hoje, você tem no mercado 2 países que lideram basicamente essas tecnologias, tá? Eu vou resumir em 2 países, mas se a gente olhar para a Europa, nós temos os países do norte, tá? Principalmente a Suécia, são países que lideram isso, tá? Lá no bloco europeu. A Alemanha também tem um destaque aí sobre essa tecnologia de forma muito expressiva. Mas aí, quando a gente olha para o cenário mundial, os Estados Unidos, representando aqui a parte, né, do nosso Ocidente, e a China, representando o Oriente, são os principais ali, rivais desse grande mercado. Muito bem. E aí, trago aqui algumas notícias, né, algumas informações sobre esse artigo. A empresa americana
chamada Huawei, tá? Que é a empresa que domina aí o 5G, está batendo de frente com uma super outra empresa chinesa que está se tornando famosa aqui no Brasil, que é a Huawei, tá? Essa empresa, ela tem um diferencial, né? Que seria a tecnologia super avançada em relação à tecnologia norte-americana, ou seja, é uma tecnologia superior, e ao mesmo tempo a tecnologia da Huawei ela é mais barata, o que torna, por exemplo, muito mais atrativo para países como, por exemplo, o Brasil, né? Um país que tem mais dificuldades aí para poder comprar essas tecnologias, uma vez que elas são negociadas em dólar. Então, a batalha de instalação e, né, de ganho de novos contratos em diferentes lugares do mundo vem sendo travada aí por essas grandes potências. Até o ano de 2020, a gente percebe, por exemplo, percebia, melhor dizendo, que ainda tinha aquela questão ideológica por trás, né, das falas, principalmente do governo norte-americano, onde falava que a tecnologia chinesa ela poderia, além, né, de oferecer ali o serviço, conseguir capturar esses dados para aquela utilização do bem ou do mal, como eu já falei para vocês. E os americanos têm sempre aquela fala, né, dizendo que a tecnologia 5G deles tem muito mais qualidade, né, embora não tenha preço, isso é nítido, mas que era uma tecnologia que o mundo poderia de fato confiar, mesmo porque é um país que já passou por outras experiências, né, e nunca acabou se envolvendo com algo ou algum tipo de escândalo de que tenha descomercializado ou comercializado, melhor dizendo, dados de outras nações, né? É um pouco duvidoso, né? Quando a gente analisa algumas histórias aí do passado, a gente sabe que o governo americano ele sempre consegue obter aquilo que ele precisa e também as suas informações, tá? Usando ali para os seus interesses. Independente disso, o que a gente nota, né, é que atualmente, no ano de 2021, essa batalha ela vem sendo tratada de uma maneira diferente com o governo Biden. Por que isso, pessoal? Especialmente, né, porque o cabo de guerra entre Estados Unidos e China, se você não tiver um acordo, se você não tiver uma flexibilidade, né, para sentar ali de uma mesa e enxergar como que esses países eles podem se apoiar para poder dividir esse mercado, eles vão ficar, ficarão, melhor dizendo, brigando aí eternamente, né? E o que a gente viu justamente agora, no mês de setembro, foi uma aproximação entre o governo Biden com Xi Jinping, tá? Onde eles sentaram ali recentemente para poder entender como que eles podem flexibilizar essa disputa comercial e, quem sabe, né, facilitar, inclusive, as decisões de algumas nações, entre elas aqui do Brasil, tá? Olha só, o maior parceiro econômico brasileiro é a China. Agora, você imagina o governo brasileiro dando as costas para a Huawei? Né? Imagina o Brasil não fechando mais negócio para comprar 5G do governo chinês? Então, fica difícil. Né? É bom que os dois estejam conversando, porque aí o Brasil, de repente, pode fechar negócio com ambos, e aí seria positivo para nós brasileiros. Próxima notícia é o caso do George Floyd. Essa notícia, então, ocorreu no dia 25 de 5 de 2020. Uma situação extremamente delicada, muito perturbadora, né? Todos vocês, com certeza, se lembrarão do ocorrido, mas vamos fazer aqui um review dessas notícias, tá? Então, o George Floyd, ele tinha sido, então, acusado de estar ali, né, usando cartões em uma loja de conveniência, a polícia é acionada, ele, então, tem a voz ali de prisão, ele acaba resistindo, né, naquele momento, falando que ele não tinha feito nada, e por conta dessa situação, houve uma manobra por parte dos policiais, e aí a gente destaca aqui o policial que acabou desferindo o ato de violência ao George Floyd, era um policial branco, né? Acaba colocando os joelhos, então, ou melhor, um dos joelhos em cima do pescoço, e aí a situação acaba tendo um desfecho extremamente ruim, mesmo porque por várias vezes George Floyd
dizia que não conseguia respirar e depois de certo tempo ele acaba perdendo a sua vida, tá? O que eu trago aqui para vocês, inclusive da própria notícia? Algumas questões. Lembrar que os Estados Unidos ele tem esse histórico de violência policial, ok? E se a gente comparar, o Brasil é um país mais violento do que os Estados Unidos. Mas, voltando de novo para a questão da violência policial norte-americana, no ano de 2014, um homem também negro, né, que foi acusado ali de vender cigarros soltos, agora não sei se o cigarro era cigarro ou se era outro tipo, né, de cigarro, ele acabou também recebendo ali a voz de prisão, acabou se resistindo, e essa manobra também acabou ocorrendo, né, e essa frase, né, eu não consigo respirar, também tinha sido dita por Eric Garner, tá? Que é o sobrenome aqui da vítima lá do ano de 2014. E aí, em 2020, isso acontece novamente. E o segundo ponto é que essa situação acaba desencadeando, deflagrando ali no território norte-americano, a princípio e depois em outras regiões do mundo, grandes manifestações em função justamente dos direitos dos negros, né, da questão também do respeito a esses grupos que de forma constante são violentadas e discriminadas pela polícia norte-americana e também pelos americanos, de uma maneira geral, tá? E aí vem o movimento do Black Lives Matter, o movimento de que vidas negras importam. E aí vocês vão lembrar que na ocasião, diferentes países do mundo, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos manifestações e movimentos, né, de personagens importantes do esporte, da televisão, fazendo aquele sinal, né, com as mãos erguidas, em homenagem, então, ao movimento, né, reforçando a ideia do Black Lives Matter. Enfim, vamos seguindo. Vamos lá. Aqui nós temos outra informação relacionada, então, às Olimpíadas, né? No caso, aí, a Olimpíada de 2020 e também as Paralimpíadas foram adiadas. Não seria diferente, né, pessoal? Então, a notícia do dia 24/3, falando que o Comitê Olímpico, né, sediado aí, ou melhor, presidido por Thomas Bach, se encontra com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, onde esse encontro acaba culminando ali com o adiamento das Olimpíadas. Então, o comitê acaba decidindo, né, por conta, inclusive, das orientações da própria OMS, que não dava ali sinais de que a pandemia, de fato, iria passar. E é incrível, né? Eu estou falando aqui, eu estou lembrando, por exemplo, que eu ainda tinha esperança, por exemplo, no mês de abril, maio, falei, não, ó, daqui a pouco essa curva vai diminuir, quando for agosto, muito provavelmente a escola volta a funcionar. Doce ilusão, né? Infelizmente, nada disso aconteceu. E a gente entende que o adiamento da Olimpíada foi, de fato, algo extremamente importante, relevante e muito bem decidido, né? Mesmo porque a maior parte dos japoneses não apoiava no ano de 2020 a ocorrência, então, deste evento, tá? E aí, por conta disso, foi adiado para o dia 23 de julho de 2020 e durou aí até o dia 8 de agosto de 2021. Perdão que eu acho que eu falei 2020, né? Então, repetindo, as Olimpíadas foram adiadas e ocorreram no período dia 23 de julho de 2021 até o dia 8 de agosto de 2021. Foi um sucesso? Olhando para agora, né? Olhando para tudo que aconteceu, a gente entende que para os japoneses foi um grande fracasso, né? Porque eles acabaram herdando aí um prejuízo de 91 bilhões de dólares. Muito triste, né? Eles tinham uma ideia de que esse evento poderia, inclusive, trazer lucro para o Japão, que é um país que vem, nesses últimos anos, enfrentando crises econômicas severas, né? E aí, com adiamento, essa crise econômica vai ficar ainda mais acentuada. Então, acabaram amargando aí esse prejuízo, né? A maior parte dos japoneses, durante os eventos, ainda não apoiavam a circulação dos atletas, né? De outros tipos ali
de pessoas e serviços que eram necessários para o evento funcionar, eles não tinham, então, esse apoio, e, infelizmente, houve, inclusive, um aumento do número de casos da transmissão do vírus Covid-19 no Japão, em especial em Tóquio. Hoje, isso aí já está mais controlado, né? Eles já conseguiram, de fato, já diminuir essa transmissão, mas, infelizmente, para os japoneses, a festa das Olimpíadas não foi nada positivo. Para o mundo, não foi a Olimpíada mais vista pelo planeta Terra, né? Aqui, inclusive, pelos índices de investigação, os dados aqui no Brasil mostram que as Olimpíadas de 2016 foi mais vista no mundo do que a Olimpíada de 2020, que acabou acontecendo em 2021, tá? Então, essa também é uma notícia importante para nós e tem muitas chances de aparecer aí na sua prova. Uma outra notícia muito curiosa, lembra disso aqui? Correu o mundo, né? O vídeo mostrando a explosão do armazém lá no Líbano. Então vamos lembrar disso, né? Foi muito triste aí para os libaneses, em plena pandemia, acabar enfrentando uma situação como essa. Então, no dia 7 de agosto de 2020, 2.750 toneladas de nitrato de amônia que estavam armazenados aí no porto, né, do Líbano, estavam armazenados, olha o detalhe, há 6 anos, acabou explodindo. A gente sabe que o nitrato de amônia, ele é nada mais, nada menos que um fertilizante, né? Mas se você não tem condições próprias para armazenar e guardar esse tipo de produto, você está guardando ali, na verdade, uma bomba, né? E isso pode trazer um problema a qualquer momento, como foi de fato aí registrado. Então, isso acabou trazendo aí consequências severas para os libaneses, mesmo porque eles tiveram um total de 137 mortos e mais 5.000 pessoas que ficaram feridas durante aí a explosão, né? E aí isso vai desencadear um problema de abastecimento, mesmo porque é um país que tem problemas na produção de alimentos, é um país que depende muito do mercado externo, principalmente para exportar, ou melhor dizendo, importar mercadorias que são decisivas ali para o funcionamento do país, e com um porto, né, sem funcionar, eles acabaram enfrentando aí situações desastrosas, entre elas produtos, né, ou recursos que deveriam ser destinados aos hospitais para poder controlar ali de alguma maneira a pandemia, também tiveram problemas de abastecimento e circulação desses itens. Vocês vão lembrar que, inclusive, o Michel Temer, né, acabou embarcando aí, levando ajuda humanitária, ajuda aos libaneses, e outras nações também conseguiram se organizar para suprir aí a demanda de alimentos, demanda de recursos combustíveis para os libaneses, até que eles conseguissem, de alguma maneira, ali, se acertar e recuperar o estrago desencadeado por essa explosão, né? Hoje, a situação ainda não está normalizada. Provavelmente, a reconstrução desse porto com os dados do que ele tinha antes da explosão, né, o sistema de infraestrutura que antecede a explosão, vai levar aproximadamente aí mais 2 ou 3 anos para ser concluída. Então, difícil, né? Uma situação extremamente complicada. E aí a gente entra numa outra notícia no cenário aí do norte-americano, quando a gente fala dessa ideia, né, de que a democracia prevaleceu dentro dos Estados Unidos. E que bom, né, que ela prevaleceu, mesmo porque nós tínhamos ali a ideia de que talvez a situação dos Estados Unidos poderia, inclusive, confirmar a vitória de Donald Trump, mas essa vitória não foi confirmada, né? E aí acabou gerando aquela discussão da recontagem de votos. Donald Trump, então, consegue articular o governo norte-americano e pedir novamente para que nós tivéssemos ali a recontagem desses votos. E a conclusão saiu, no caso, em dezembro, alegando, então, que sim, né, o John Biden era o
o 46º presidente dos Estados Unidos. E por conta disso, naturalmente, nós vamos conseguir perceber que ele ganhou com 306 votos versus 232. É diferente do que acontece aqui no Brasil, né? Lá, na verdade, essa confirmação ela é elaborada pelos colégios eleitorais. Então, a população vota, os colégios eleitorais analisam, então, essa contagem de votos, e você tem os delegados que pertencem a esses colégios eleitorais, e eles fazem a votação final, e essa é a que vai valer, tá? Essa aí é que, de fato, vai eleger ou não um presidente. E aí, durante o discurso de John Biden, né, no dia 14/12/2020, diz o seguinte, abre aspas, né, nessa batalha pela alma da América, a democracia prevaleceu, fecha aspas. Então, o mundo, de alguma maneira, acaba até respirando um pouco melhor, mesmo porque existia essa onda, né, do negacionismo, essa onda do combate à própria democracia, dessa forma de governo um pouco mais ríspida, né, que o Donald Trump acabou, inclusive, exportando para outras nações, e depois, então, com John Biden no poder, a perspectiva mais positivista começa, de alguma maneira, a influenciar outros lugares do mundo, e uma reaproximação de nações com os Estados Unidos começa a ser vista com bons olhos, né? E aí, entre as pautas, para a gente fechar aqui, essa notícia ela é bem longa, interessante, vale a pena você ler. Ele vai trazer alguns pontos, tá? Entre esses pontos, a discussão novamente, né, para o ano de 2020, sobre o aquecimento global, mesmo porque os Estados Unidos acabou se afastando do Acordo de Paris de 2015, Donald Trump saiu, mas Biden, assim que volta ao poder, não, né? Desculpa, assim que ele toma o poder, ele volta ao Acordo de Paris, então isso foi super positivo. Movimentos anti-vacina, né? Embora Trump tenha sido o presidente que articulou a fabricação das vacinas, John Biden foi o presidente que aplicou essas vacinas. Então isso também ajudou ali um pouco mais, né, no combate da pandemia e também nessa esperança mundial a pôr fim sobre essas questões. E hoje nós temos um movimento anti-ciência perdendo espaço, né? Porque John Biden ele é o presidente que investe em pesquisa, investe em ciência e que valoriza o diálogo sobre essa informação, né? Ou sobre esse tipo de conhecimento. Vamos lá? Então, nós estamos chegando aqui quase no final dessa nossa terceira aula sobre atualidades. A próxima notícia é sobre a invasão do Congresso. Vocês vão lembrar que, lamentavelmente, os Estados Unidos passou por essa situação. Então, um grupo aí, né, apoiado por Donald Trump, que, inclusive, esse grupo foi incitado pelo próprio presidente, acabou invadindo aí o Capitólio no dia 6/1/2021. Em que momento, né, que esses manifestantes acabam invadindo aí o Capitólio, né, melhor dizendo, me perdoe, durante a contagem dos votos. Então, existe ali um protocolo, vamos pensar assim, tá, que faz parte ali da organização política da democracia americana, onde os senadores eles se reúnem e eles fazem a contagem dos votos daqueles delegados que pertencem, então, aos seus colégios eleitorais. Então, é apenas ali como se fosse uma cerimônia para confirmar mesmo, né? E aí não ter nenhuma dúvida, e depois que eles fazem essa contagem, você tem a outra cerimônia que dá posse ao governo John Biden, como se fosse a transferência de faixa, né? E aí esses manifestantes eles acabam invadindo o Capitólio, onde estava ocorrendo então essa contagem, justamente nesse momento, para poder atrapalhar mesmo e criar aquela pressão. Vocês vão lembrar que, infelizmente, 4 pessoas acabaram morrendo. Esse personagem aí, Viking, né, acabou se tornando uma referência a nível mundial. Todo mundo vai lembrar da invasão do Capitólio, automaticamente acaba
lembrando, né, desse personagem que até hoje alguns especialistas tentam entender o que ele está querendo mostrar ali com esse par de chifres, esse tipo de roupa, né, mas é um homem branco, pintando o rosto ali com as cores da bandeira, se apropriando de alguns símbolos nacionalistas. Então a gente entende basicamente, né, que é o símbolo da antidemocracia, ou um símbolo, né, daquele autoritarismo que foi colocado em muitos momentos pelo governo de Donald Trump. E aí a retomada desses votos ocorre no mesmo dia, mas não mais no período da manhã, mas sim foi transferida para a noite, né? E aí, de novo, né, a gente entende que isso acaba manchando a trajetória histórica de liberdade e de democracia estadunidense. Quando você lê essas notícias, quando você lembra das reportagens, essa fala de manchar a história da democracia, ela aparece muitas vezes. Então fica atento, né? De repente pode aparecer alguma coisa na tua prova fazendo referência a isso. Combinado? Então vamos lá. Quem que não lembra do Canal de Suez? Olha só, hein? Muita gente nem sabia onde ficava o Canal de Suez. O Canal de Suez ele fica ali no Egito, né? Especificamente numa região estratégica do planeta Terra, entre o continente africano e a Península Arábica. Se você não sabe onde fica o Canal de Suez, depois você dá um Google aí no mapa para você poder se localizar, tá? Que aqui eu coloquei somente a imagem do navio que acabou fazendo história aí nesse canal. Então vamos aos fatos e a data, né? Esse navio ele ficou encalhado no dia 23/3 deste ano de 2021 até o dia 29/3. Você fala, poxa, pouco tempo, né? Menos de uma semana aí. Então, só que, infelizmente, esses dias que esse navio ficou encalhado no Canal de Suez, ele ficou atravessado. E aí você não tem um fluxo, por exemplo, contínuo de navios que querem, por exemplo, sair da Ásia, né, e chegar até a Europa. Eles pegam esse atalho para poder chegar mais rápido, né, e gastar menos dinheiro, menos combustível, entre outros trâmites legais ali, eles conseguem economizar muito passando pelo Canal de Suez. E você tinha uma quantidade significativa de navios que já estavam ali manobrando, né, para poder adentrar ao Canal de Suez. E aí, quando o navio mais conhecido aí, a gente não pode fazer confusão, tá? O nome desse navio é o Ever Given, ok? Só que ele pertence a uma empresa taiwanesa chamada Evergreen. Esse navio tem 400 metros de comprimento. Para ser mais preciso, 392 metros de comprimento. Foi fabricado no Japão no ano de 2015. Então, é um navio muito novo, né? E aí ele é um navio de containers. Então, você entende a quantidade de mercadorias que estão circulando aí dentro desses containers. Uma capacidade para mais de 4.000 deles. E aí, quando você tem um navio que trava, né, esse canal de circulação, e outros navios parecido como o próprio não circulam, a economia sentiu. Então, nós vamos ver ali o preço do petróleo aumentando, nós vamos ver o mercado de microchips sendo desabastecidos, né? Nós vamos ter problemas ligados à própria diplomacia, acaba trazendo aí a ideia de que o canal de Suez está atrasado, ele está ultrapassado, os navios cresceram e o canal não está adaptado a isso. Veio à tona a discussão de que a capitã, no caso aí, ela foi condenada porque talvez ela tenha feito uma manobra totalmente errada. E na ocasião, a própria capitã, ela diz o seguinte, né, que houve ali uma tempestade de areia e por conta disso ela não tinha visibilidade e acabou encalhando o navio nas laterais, né, desse canal. E isso só conseguiu ser resolvido com muito trabalho, com muito esforço. Acabou custando a vida de um egípcio, acabou morrendo aí durante, né, as manobras de retirada desse navio, e o navio, depois de ser desencalhado, só pôde seguir o seu curso a partir de um pagamento de 550 milhões de dólares. Tá? Na verdade, era para pagar 1 bilhão de dólares, mas aí você sabe, né, os trâmites aí de negociação acabou reduzindo essa multa aí para 550 milhões de dólares e mais também um apoio
a família deste operário que acabou morrendo aí durante o processo de desencalhe desse grande navio. E aí, nós vamos para a nossa última notícia dessa terceira aula, falando aí sobre os casos, né, de Covid-19 disparando no território indiano. A notícia é do dia 28/4/2021. Naquela mesma semana, os casos na Índia já correspondiam a aproximadamente 38% de todos os casos do planeta Terra. Fica muito evidente aí, né, a questão da mutação do vírus, inclusive da variante Delta, que já está circulando aqui em território nacional. Ela foi responsável, então, por essa explosão exponencial aí dos casos, que acabou evidenciando problemas que nós tivemos aqui também no nosso país. Entre eles, né, a falta aí do oxigênio, a falta de respiradores, falta de suprimentos médicos, né, inclusive a falta até de médicos. As notícias mostravam, na ocasião, uma quantidade significativa de pessoas morrendo literalmente nas ruas, onde a maior parte delas, né, segundo a própria notícia, a maior parte dessas pessoas morriam em casa, elas não conseguiam ir para os hospitais, elas não tinham acesso, né? E por conta dessas situações, algumas cenas chocantes, né, acabaram também circulando aí no mundo, como, por exemplo, os crematórios a céu aberto, lembrando que parte, então, dos indianos, né, que estão aliados ou filiados, né, à religião hindu, existe ali um sistema totalmente diferente para que você faça, inclusive, o sepultamento, né, o crematório ali, a forma como eles lidam com o pós-morte é totalmente diferente, né? E aí o governo diz o seguinte, que o principal problema para o controle ali da pandemia é que parte desses indianos, ou a maioria deles, circulam em ruas, mesmo porque a maior parte, tá, das atividades comerciais, elas ocorrem nesses espaços públicos, né? E aí, por conta disso, essa explosão do contágio, do número de casos, ficou extremamente aí desordenada. Agora, para encerrar, eu trago aqui um dado para você fazer uma comparação, tá? A Índia é um país que tem hoje 1,2 bi, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, tá? O Brasil tem 212 milhões de brasileiros. Quando a gente olha o número de casos de mortes, tá, fatais pelo Covid-19, hoje, dados atualizados, tá, chega aí a aproximadamente 442 mil mortos, e o Brasil está chegando aí aos 600 mil. Então, perceba que mesmo num cenário onde a população é muito maior na Índia, com a variante, né, mais agressiva circulando, mesmo assim, a quantidade total de vítimas é menor do que se a gente comparar, por exemplo, aqui com o Brasil ou até mesmo lá nos Estados Unidos. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês com essa terceira parte aí de atualidades. Daqui a pouco, então, a gente se vê na quarta e última aula. Combinado, pessoal? Então, grande abraço aí para vocês.